Olá, começa agora mais um Diversidade para você e hoje é uma ótima chance para você nos conhecer melhor. A gente vai falar um pouco da vida, carreira e muito mais do que nos move e trazer esse conteúdo para você. Bora lá? Bom, eu sou a Suelen Gonçalves, eu sou uma mulher cadeirante, branca, de cabelos escuros e cacheados um pouco abaixo dos ombros, uso óculos de grau, estou usando hoje uma camisa branca com estampa de gatos na cor preta, calça preta e sapatos pretos. Ao meu lado, Roberto Rios. Eu sou o Roberto Rios. Eu estou hoje usando uma camisa azul clara, uma calça jeans azul e um tênis marrom. Eu sou branco, uso óculos, calvo e sou cadeirante também. Eu não sei se você reparou, mas hoje nós estamos só eu e a Suelen aqui no estúdio. Nós vamos contar um pouco para vocês da nossa vida e mostrar por que estamos aqui, qual é a propriedade que nós temos para falar um pouco a respeito das pessoas com deficiência. É isso aí, Roberto. Eu acho que a gente acha interessante dividir com vocês para que vocês se aproximem um pouco mais da gente sobre esse feedback, essa bagagem que nos trouxe até aqui na vida pessoal e na vida profissional. Bora lá? Olha, eu acho que a pergunta clássica é: quem é você, amigo Roberto Rios? Qual foi a sua história até chegar no Diversidade, tanto na vida pessoal, vida profissional? Bom, eu sou o Roberto Rios, eu tenho 68 anos, sou casado há 44 anos, junto com a minha mulher há 50. Tenho 3 filhos maravilhosos e 3 netos maravilhosos. A minha vida profissional sempre foi dentro da área de eletrônica e eu entrei para o jornalismo depois que eu fiquei deficiente. Após os 41 anos de idade, eu entrei para o jornalismo. Trabalhei 17 anos como voluntário e no rádio e agora estou há 10 na TV. Esse é o Roberto Rios, certo? Agora, o profissional do jornalismo aconteceu depois da paraplegia, que eu iniciei um programa de rádio a convite para falar a respeito de mim e falar a respeito das necessidades dos deficientes de uma maneira geral. Eles encontraram uma forma de falar e de mostrar isso para as pessoas. E eu, depois disso, eu estudei jornalismo. Fiz a faculdade, me formei e comecei a me especializar nas informações para cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque há 27 anos atrás, quando eu fiquei deficiente, eu via assim, um mundo bastante sombrio nessa faixa de população, entendeu? Ninguém tinha Sem informação, a cidade perspectiva. ainda era outra, então as perspectivas quase nulas, entendeu? Então o Roberto entrou para o campo do jornalismo e ficou, desistiu da eletrônica, que era a minha profissão anterior, e foi isso, toquei a vida como jornalista. A sua parte, a gente sempre fala de capacitismo. É. Você nasceu com deficiência, então você enfrentou barreiras desde a infância. Como é a sua situação diante das barreiras até hoje? Olha, eu sou uma mulher periférica, que estudei em escola pública minha vida inteira, zero acessibilidade, então me virava como podia, com ajuda, né, mas é aquela coisa, nós queremos autonomia. Então eu acho que eu cresci num lugar onde eu aprendi que a autonomia não era para pessoa com deficiência. E eu acho que só depois de adulta eu entendi que eu podia mudar essa história. Porque eu sempre, por ter nascido com uma deficiência, eu sempre normalizei o capacitismo, eu sempre normalizei o precisar dos outros e, poxa, eu em 99% dos lugares eu realmente não vou encontrar acessibilidade, é isso. E depois que eu entendi que não, eu posso mudar as coisas, eu posso reclamar se não houver acessibilidade, mas até esse processo chegar, precisei passar por muitas coisas, precisei me calar, eu me calei diante de muitas situações até entender que eu tinha voz e vez. E o duro, Suelen, que a gente apresentando o programa Diversidade, que é um programa seríssimo, acho que único no Brasil, que tem a capacidade de levar informações sérias e corretas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, como eu disse anteriormente, a gente se sente na obrigação de reagir
a qualquer tipo de capacitismo, a qualquer tipo de barreira, né? Você estava contando para mim a semana passada que tinha uma pessoa que estava conversando com seu pai sobre você, e você presente. Então, a gente se sente na obrigação de reagir, né? Isso traz uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente corre até perigo nesse Sim. sentido, né? Sim, e é muito cansativo, né, Roberto? A gente ter que sempre ser reativo às coisas, mas não tem outro jeito, né? Como diz o pessoal, diz que policial é policial 24 horas por dia. Nós somos apresentadores do Diversidade 24 horas por dia. Nós vivemos o Diversidade, dormindo estamos no Diversidade, almoçando no restaurante nós estamos no Diversidade. Isso daqui é uma missão, não é um programa. É onde a nossa vida se mistura com a nossa profissão, né? Porque é o que a gente vive, o que a gente passa, é o que a gente vive. Bom, agora falando um pouco sobre acessos. Infelizmente, até os acessos básicos às vezes nos são negados, né? Direito à saúde é um pouco mais complicado, até pela questão de acessibilidade atitudinal, física, enfim. Educação, como foram esses acessos para você a partir do momento em que você se viu enquanto pessoa com deficiência e de lá para cá, o que você acha que evoluiu e o que precisa evoluir? Os acessos básicos. Sueli, eu não sei se é sorte ou se de repente foi uma responsabilidade que jogaram nas minhas costas um pouco maior do que eu esperava. Eu fiz o projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Foi a primeira secretaria do mundo voltada para a pessoa com deficiência. E ali eu tive a oportunidade assim, difícil falar, né, ruim, de conhecer o sistema de saúde. Eu conheci histórias péssimas com relação ao sistema de saúde da época, isso foi em 2005, né? Situação péssima do trânsito em relação à pessoa com deficiência. E nós tentamos trabalhar, eu escutei histórias assim pavorosas de pessoas que vinham fazer depoimentos do atendimento, da acessibilidade, dos aparelhos dentro dos hospitais que não eram apropriados, e até hoje não é totalmente. Mas de lá para cá, de 2005 para 2023, eu acho que nesses 18 anos que a gente está falando aí de secretaria, ela trabalhou bastante. O Diversidade em 10 anos trabalhou bastante e nós, como pessoas, trabalhamos bastante. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, colocar o campo da saúde, o campo da educação, o campo do trabalho e o campo da sociedade, de uma maneira geral, se não está no estado adequado, ela está, pelo menos, no caminho correto. Está caminhando. Melhor, está melhor. Nós temos que ter paciência e continuar lutando. Eu acho que está melhorando. Ideal? Não. Acho que vai demorar muitos anos para se tornar ideal, o correto, mas estamos caminhando. Isso já nos dá uma felicidade porque nós somos protagonistas. Nós somos aqueles que estamos à linha de frente lutando para que o mundo mude um pouquinho mais. Da sua parte, qual foi o momento em que você se entendeu como pessoa com deficiência? Foi exatamente na primeira demonstração de preconceito? Olha, eu confesso que na minha infância e adolescência eu fui muito... Existe uma espécie de redoma, eu não sei se feliz ou infelizmente, eu não lidei com capacitismo nessa época. Eu tinha uma rede de apoio de amigos e familiares, então eu acho que veio já na fase adulta esse meu entendimento de essa realidade de estar protegida, infelizmente não é a realidade de todo mundo, e a qualquer momento eu vou me deparar com capacitismo e eu preciso me preparar para isso. Então acho que já foi meio tardio na fase adulta, quando eu comecei a me posicionar por esse lado. Eu criei um canal no YouTube, eu fiz conteúdos para a internet nesse sentido de educar para o anticapacitismo. Foi aí que eu entendi que esse lugar era um lugar de privilégio, esse lugar onde eu tinha toda essa assistência e que não duraria para sempre. E aí, quando eu precisei lidar com o primeiro caso de capacitismo, foi um golpe duro, porque era uma coisa que eu só ouvia falar e falava sobre, mas não tinha tanta ainda experiência. E aí veio numa situação onde
a famosa infantilização, né? Isso de nos invisibilizarem, de falarem com a outra pessoa ao invés de falarem com a gente. E eu falei, peraí, eu preciso me posicionar não só por mim, mas por todos iguais a mim. Então eu acho que foi aí que eu entendi. Quando eu dei de cara com isso, eu falei, a gente não pode mais ser invisível. A comunicação, você falou que já faz parte da sua vida, até mesmo antes de você se tornar uma pessoa com deficiência. Como você chegou na comunicação ou como a comunicação chegou em você? Eu acredito que, na verdade, te conhecendo seja uma coisa que já nasceu com você, muito natural. Não, eu antes de ficar paraplégico, eu fazia palestras, entendeu? Mas palestras de relacionamento social. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre deficiência. Eram palestras religiosas, palestras motivadoras, coisas desse tipo. A comunicação mesmo entrou depois da deficiência. Que eu exatamente fazendo uma palestra depois de deficiente, eu fui convidado a dar uma entrevista. E aquilo que eu falei para você, que o Estado há 25, 27 anos atrás, era meio que um caos, né? Eu conheci centenas de pessoas com deficiência, logo nos primeiros meses de paraplegia. E isso me demonstrou uma coisa muito interessante. Tinha alguns, pouquíssimos, que já tinham superado a situação, já se entendiam, já se aceitavam, mas a grande maioria sofria demais por conta de ter a deficiência e ter a ignorância sobre a deficiência, não ter nenhum conhecimento do que fazer, e a família pior ainda, não sabe para onde correr, aonde ir, o que usar, como usar, entendeu? Não tinha nenhum conhecimento. Ainda mais o preconceito, a falta de dinheiro, a pobreza, tudo isso agravava assim um potencial, agravava demais a vida das pessoas com deficiência. E eu queria mostrar isso para a sociedade. Aí, no programa de rádio, que foi explorado um lado espiritualista da coisa, eu sugeri que a rádio fizesse um programa de levar informação. Me convidaram para ficar no programa. E eu fiquei sem... Minha formação era eletrônica. E eu comecei a apresentar um programa de rádio sem nenhum conhecimento de jornalismo. Eu fazia palestras, é completamente diferente. E aí, bom, eu achei que eu estava no caminho certo, que aquele era o correto a se fazer, eu achei que eu estava prestando um serviço à comunidade, e aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo, 3 anos depois. Bom, eu acho que a gente precisa ir para o intervalo, né? Antes de continuar falando. Nós vamos ter mais umas 2 horas de programa, por aí, né? Por aí, para falar sobre no nós. mínimo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A gente já está de volta com o programa Diversidade, hein? Falei que ia ser rápido. Sueli, eu acho que está gostoso esse bate-papo, sabe? A gente vai se apresentando para as pessoas que nos assistem, né? E eu acho que é legal porque pode cativar as pessoas que estão nos assistindo a entender que a gente vive o que a gente fala, né? A gente está aí fora e tem os nossos tropeços, tá? Nesse ponto, eu pergunto para você, apresentando aqui, vendo tantas histórias, tantos testemunhos, tantos depoimentos, tantas coisas realizadas no mundo e tantos tropeços que você tem lá fora, juntando tudo isso, qual é o aprendizado que você teve apresentando o programa Diversidade, essa joia rara da televisão brasileira? Olha, Roberto, eu acho que se engana quem pensa que a pessoa com deficiência não vive em bolhas também e não tem preconceitos.
Acho que eu vivi por muito tempo na bolha da pessoa cadeirante. E da pessoa cadeirante que já nasceu cadeirante, já nasceu com uma deficiência. E o Diversidade me fez abrir esse leque, olhar para outras deficiências, me interessar pela vivência, me interessar pelos desafios dessas pessoas e saber o que está rolando de projetos e de coisas que tem nos abraçado e nos tem garantido esse papel de cidadão e mostrado que a pessoa com deficiência também é cidadã, que a pessoa com deficiência também paga imposto, tem direito a lazer e todas as outras coisas que E as tem outras pessoas todos os também têm. problemas que as pessoas que não têm deficiência têm. Sim, eu acho que me tirou muito desse lugar, dessa bolha de só olhar para deficiências físicas e para cadeira de rodas e saber que existem muito mais pluralidade, muitos mais desafios. É olhar para as pessoas que são cegas, que são surdas, que têm síndromes, que são amputadas, que são surdo-cegas. Nós entrevistamos uma surdo-cega aqui uma vez e isso dá um mundo muito maior para a nossa visão, né? Sim, eu acho que até coloca um espelho diante da gente e mostra, você também tem alguns preconceitos. Vamos quebrar Isso. eles, vamos entender a realidade do outro. Eu acho que diversidade me trouxe isso. Você está se enxergando melhor? Com certeza. Olha, Roberto, e com certeza eu acho que um grande desafio da gente é educar as pessoas para serem anticapacitistas, né? Porque eu acho que muito mais do que não cometer o preconceito é você ser contra o preconceito, ser anticapacitista. Como tem sido essa lida aí para você, de educar uma audiência anticapacitista e mostrar, ó, isso aqui tá errado? Isso eu tenho que falar um pouquinho do antes. Eu fiquei paraplégico com 41 anos. Até os 41 anos eu vivia exatamente para a empresa, trabalhava da manhã até tarde da noite, 14, 15 horas por dia. Eu não tinha tempo para olhar principalmente pessoas com deficiência. Então, para mim, as pessoas com deficiência também eram invisíveis. Eu tinha um foco na vida, trabalho. Quando eu fiquei deficiente, que eu senti as dores da deficiência, eu fui assaltado, tomei 2 tiros, fiquei no hospital 60 dias, 30 na UTI, e eu ainda não me sentia a pessoa com deficiência, porque eu era tão dono de mim, né? Tão autossuficiente, eu me achava o máximo do mundo, eu achava que eu ia andar, a qualquer momento eu sairia andando. Quando eu entendi que eu era deficiente, foi num programa de televisão que eu estava assistindo e o cara falou, olha, para de procurar o doutor não sei o quê, o chazinho da Maria Fulana, ou não sei o quê, os espíritas da vida, né? Que o cara falando dessa forma, você não vai andar, você é paraplégico, você vai ficar paraplégico pro resto da vida. Eu comecei a chorar. E aí, realmente foi tirado a venda dos meus olhos. Nesse momento, eu comecei a ver que as pessoas com deficiência têm problemas e têm problemas graves e sérios, e eu começava a fazer parte desse mundo. Então, a luta para acabar com o preconceito, ela vem de experiência própria. Eu já não tinha preconceito anterior, nunca tive preconceito de raça, de credo, de cor, nunca tive esse preconceito. A minha vida sempre foi muito tranquila, muito tranquila. Mas com relação à pessoa com deficiência, não, eu não conhecia. E aí, como eu fiquei deficiente, eu falei, faltava essa na minha vida, né? Faltava essa. E eu comecei a enxergar isso e comecei a ver o preconceito diante dessas pessoas. Então, hoje, a nossa luta, ela tá aqui, ó, no sangue. A gente sente. Embora nós, eu e você, a gente reage, a gente tem um momento de contrapor, né? Argumentação, mas a gente vê as outras pessoas, os nossos colegas, né, cadeirantes, os nossos colegas cegos, os nossos colegas surdos, passando por maus bocados, que a gente tem que bater aqui no Diversidade sempre, falar assim, gente, não é assim, eles têm potencialidade, eles têm alguma coisa de bom, eles têm uma inteligência fora do normal, eles têm muito a contribuir, principalmente como exemplo. E mais do que isso, né? Eu acho que colocar os pingos nos is e dizer capacitismo é crime, gente. Não é só feio, não é só um baita preconceito, mas é crime. E a gente precisa falar sobre isso e parar de invisibilizar essa causa. Eu acho, Suelen, que eu acho que é crime sim, mas eu acho que seria tão suave, tão gostoso
se a gente convencesse as pessoas a falar assim, olha, esquece o crime, vai, não é legal. Seja humano. Seja humano, ame mais, né? Eu acho que o amor tem que estar à frente de tudo. E o amor, ele não tem essa visão dividida, uma visão assim que um lado é azul, outro lado é rosa. O amor, ele é uma cor só, ele é tudo. Para você, antes de trabalhar com a gente aqui na TV Câmara, que foi um prazer recebê-la, né? Eu estou falando isso porque vocês não sabem, a Sueli é mais novinha no programa. Ela veio depois. Antes disso, você teve trabalho em empresas. Como que você acha que está a representatividade das pessoas com deficiência nos altos escalões das empresas? Como presidente, como diretor, como gerentes? Nós estamos lá em cima já? Estamos batendo recordes? Quem dera, né, Roberto? 80% das empresas têm pessoas com deficiência em alto escalão? Não, isso é uma brincadeira, tá? Infelizmente é uma utopia ainda, né, Roberto? Acho que em uma das nossas últimas conversas aqui no Diversidade, como uma das nossas últimas entrevistas, foi justamente sobre esse lugar do mercado de trabalho, né? Do quanto as pessoas com deficiência têm a lei de cotas, tem várias leis que amparam, mas o quanto é árduo chegar no topo, o quanto é árduo você conseguir fazer a pessoa entender que você tem direito a esse espaço, né? Ainda quando nós conseguimos ser contratados, as pessoas contratam pela deficiência e não pela capacidade da gente. Não por ver na gente uma potência que nós somos, né? Olha onde nós estamos. E eu sei que nós somos privilegiados por estar aqui. As pessoas no mercado de trabalho ainda precisam abrir um pouco a visão e enxergar a nossa potencialidade, não a nossa deficiência, não o nosso códigozinho, né? Que a gente tem que apresentar ali do que se refere à nossa deficiência. Não as adaptações que elas vão ter que fazer, mas como a gente pode contribuir. Porque a gente pode. Sueli, será que a gente vai ter que explicar para os presidentes de empresa, para os conselhos de grandes empresas, que nós tivemos no mundo um dos maiores compositores clássicos totalmente surdo, que nós temos no mundo hoje um dos maiores fotógrafos totalmente cego, que nós temos na história do Brasil um dos artistas plásticos mais famosos, o Aleijadinho, nós tivemos diretor de banco deficiente, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos na época mais grave da história dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, paraplégico, esteve numa cadeira de roda. Será que a gente precisa explicar todas essas potências que a gente teve no mundo de pessoas com deficiência? Será que eles não enxergam que os deficientes têm potencialidade e de sobra? E fora os outros tantos exemplos que a gente traz aqui, né, Roberto? De potências que estão aí se levantando para atuar em vários meios diferentes, na educação, no esporte, na ciência, na medicina. A gente já trouxe vários exemplos aqui, que mais do que comprovam que nós somos potências. Qual será o nosso caminho daqui para o futuro, hein? O que você espera do Diversidade? Olha, eu vejo, talvez eu seja um pouco otimista demais, mas eu acho que o Diversidade, ele trouxe essa possibilidade da gente andar de mãos dadas com as pessoas sem deficiência, de que elas estão tomando essa consciência, né, de não mais olhar primeiro para a nossa deficiência, porque eu, pelo menos, recebo vários feedbacks. Olha, eu vi tal pessoa de tal projeto no Diversidade, achei super legal, estou pensando em entrar em contato com essa pessoa. Então é fazer isso, eu acho que o nosso papel é humanizar. E você já pensou no tamanho da nossa responsabilidade aqui? Gigantesca. Eu acho que tem a parte que é muito leve, porque, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo, né, sobre capacitismo, sobre diversidade. Nós não podemos errar. Não podemos errar. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente não fala só sobre Nós estamos mexendo a gente, com vidas. Né? A gente fala por nós e por tantos outros. É verdade. É uma responsabilidade gigante. Encerramos por hoje e esperamos que você tenha gostado de acompanhar essa edição um pouco diferente, porque nós amamos fazer, não é, Sueli?
Olha, com certeza, meu parceiro Roberto, tanto que a gente não viu nem o tempo passar e a edição de hoje já está acabando. Então, continue nos conhecendo e conhecendo melhor o conteúdo na playlist cheia de diversidade para você. A gente se reencontra sempre às segundas e sextas-feiras, à 1 hora da tarde, tá bom? Te espero. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.